Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais um devocional. Nós temos conversado nesses dias sobre as ações, sobre atitude, sobre como transformar o seu momento de vida, o seu ano de 2018. E eu quero trazer hoje uma dica muito importante. Por quê? Porque para mim, esta dica que eu vou passar a você, ela está fazendo toda a diferença. E ela está fazendo com que eu consiga focar aquilo que eu vou desenvolver ao longo do ano. Que dica é essa? É uma prática, infelizmente, do brasileiro, quase na sua totalidade. Ele inicia um novo período e ele fala, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Mas ele não fala exatamente em que área ele vai fazer, ou o que ele vai fazer. Ou ele faz uma coisa, faz outra e ao mesmo tempo não faz nada, como eu disse no devocional anterior. Então, como eu fiz para desenvolver os meus projetos de 2018? Eu fiz uma coisa assim bem simples. Eu peguei um papel e eu tracei, imagina aí algumas colunas. Eu acho que eu fiz lá, se não me engano, 8 colunas para eu colocar 8 projetos que eu tenho ao longo do ano de 2018. E o que eu fiz? Eu separei a minha vida por papéis. Por exemplo, eu sou pai, então ser pai é um papel. Eu sou esposo, ser esposo é um papel. Eu sou pastor, ser pastor é um papel. Eu sou um praticante de atividade física, aquilo ali é um hobby, é uma atividade minha pessoal, então aquilo é um papel. Eu também sou amigo de algumas pessoas, então tem lá também o meu papel amigo. Eu sou o que eu vou desenvolver aqui na igreja como gestor. Eu cuido de algumas áreas administrativas da igreja e de alguns ministérios. Então eu coloquei lá o meu papel ministerial, não só como pastor em si, mas também os meus ministérios. E eu coloquei também então esse papel mais administrativo, onde eu sou gestor de algumas coisas. Ou seja, aí eu tenho lá um papel também de algumas coisas que eu quero construir, ou seja, minha vida financeira, eu coloquei lá, eu também sou um personagem financeiro. Então eu dividi por, vamos dizer assim, por projetos. E quando eu fiz essa divisão por projetos, eu coloquei lá, por exemplo, está organizado o que eu vou fazer no primeiro semestre para cada um daqueles papéis. Então, por exemplo, pai, eu coloquei lá como a minha filha está chegando, está na adolescência, é um momento que eu tenho que estar ainda mais próximo dela, né? Eu sempre fui muito próximo, sempre estive ao lado dela, mas agora também. Então, a minha esposa, da mesma forma, né? Como é que eu como marido, eu vou viver agora essa fase adulta, né? Do nosso filho está ficando adolescente, adulto. Como é que eu como esposo, né? Marido, mulher, como é que nós vamos enfrentar agora essa fase em que ela sai? E a gente acaba ficando sozinho. Então, ali tracei alguns objetivos nesse sentido também. A minha vida financeira, o que eu quero esse ano, né? Quais são os meus desafios para esse ano? Eu tenho que gastar em alguma coisa, eu tenho que investir em alguma coisa, tal. Então, eu fui separando e eu anotei o que eu vou fazer agora no primeiro semestre de 2018 para cada uma dessas áreas. E eu vou mais além ainda, então eu tenho lá marcado por semana a ação que eu vou fazer, ou seja, tem minhas formas aqui de controle. Mas vamos dizer que você fique aí nesse básico, que é separe, né, as áreas da sua vida. Então de repente você é profissional, né, um profissional, ou você é um empresário, ou você é marido, você é mulher, você é filho, você é pai, você tem a sua vida com Deus, né, você tem a sua vida de ministério aqui na igreja. Ou seja, separe em áreas para você poder enxergar individualmente. Poxa, pastor, eu quero criar novas amizades. Então, como amigo, eu quero criar novas amizades, aproveitar para evangelizar. E além disso, eu quero manter os meus amigos existentes, né? O mais difícil que você fazer um novo amigo é você manter um existente. Então, de repente, você tem lá a ideia de sair com ele uma vez por mês para tomar um café, para ir ao cinema, sei lá, fazer alguma coisa, ou chamá-lo na sua casa para uma refeição. Mas se você não colocar isso no papel e não determinar uma data e não colocar aquilo como foco, você não vai fazer. Então, é importante quando a gente pega e separa os papéis, né, da nossa vida, ou os projetos, e então você planeja ele nesse primeiro semestre. Eu planejei, por exemplo, a minha vida de relacionamento com Deus pessoal, não como pastor, mas pessoal, eu e meu Deus. Eu aproveitei
para fazer o propósito aqui da igreja. Estamos lendo a Bíblia juntos, né? Então eu aproveitei, então eu vou ter lá uma hora que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar. Eu tenho lá também o meu papel de escritor, eu estou escrevendo esse ano, ou seja, é necessário. E aí você vai traçando os passo a passo desse projeto maior, você vai dividindo ele. Vamos imaginar, eu tentei ali esboçar um projeto de 5 anos, macro, sem detalhes, macro. Em 5 anos, o que eu quero para minha vida financeira? Um exemplo. Eu penso em ter algum recurso guardado, ou penso em comprar alguma coisa, ou trocar de carro, eu não sei. Então ali eu estou marcando o que eu quero, porque começa hoje isso que você vai fazer, ou comemorar o resultado feito lá na frente. Então, fazendo dessa forma, você olha a sua vida de forma segmentada, e isso é importante. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode conversar pessoalmente aqui pelo canal ou no WhatsApp. Tudo bem? Quero orar pelos seus projetos. Faça isso, é importante. Tudo que eu falo aqui é muito importante. Se eu fosse você, todos os dias pegava um papel, um lápis e marcava. O pastor hoje falou isso, e eu vou aplicar isso na minha vida, porque eu falo da palavra de Deus. Né? Deus, a palavra está escrito, bem sei eu, Deus falando, os planos que eu tenho para vocês. Então, saiba quais são os planos de Deus para você. Pai querido, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, para que ele possa, ó Deus, segmentar e desenvolver os seus projetos na vida dele. Segmentadamente falando, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, fique na paz, até amanhã.